tarefa de que incumbira de João V, ao nomeá-lo membro da Academia Real de História Portuguesa. Mais tarde, no governo do Marquês do Pombal, Bartolomeu de Gusmão voltou a ser acusado de feitiçaria, tendo sua prisão decretada pelo Santo Ofício, mas conseguiu refugiar-se em Toledo, na Espanha, onde veio a desencarnar na pobreza em 1724. A esse grande espírito pertence a glória da descoberta dos balões aerostáticos, precursores da aviação atual. Os despojos do padre Bartolomeu de Gusmão e os de seu irmão Alexandre Lourenço de Gusmão, desencarnado este em 1753, também perseguido por Pombal, chegaram ao Brasil em 1966, sendo entregues à guarda do cardeal arcebispo de São Paulo, de Agnello Rossi, para serem depositados no monumento erigido em Santos ao Padre Voador, o que foi feito. Fim da nota. 43. Jesus e Maria instalam-se na terra. O Senhor Jesus acaba de tomar as últimas providências com vistas à sua instalação no solo terreno por um prazo que deverá exceder a transposição dos umbrais do próximo século, com o fim de acompanhar em loco os serviços de atendimento a todos os nossos irmãos atualmente encarnados. Embora não me seja permitido declinar aqui o país e local exato no qual Nosso Senhor pretende armar a sua barraca de campanha, sempre vos direi que um dos países a terem a suprema ventura de hospedar em seu solo o Senhor Jesus, será certamente este no qual vêm sendo grafados estes livros. Certamente Nosso Senhor se deslocará constantemente para outras áreas terrenas, devendo visitar outros locais nos demais continentes da Terra, onde o processo transformatório igualmente se positivará. Apenas o Senhor se fixará por mais tempo onde as condições vibratórias do ambiente se apresentem mais harmonizadas com as forças superiores, responsáveis pelo que irá acontecer na Terra. Dando-vos aqui esta pequena informação, eu desejo que vos torneis elementos dos mais harmônicos naquele sentido, contribuindo com essa harmonia para a formação do ambiente desejado, no local em que viverdes. Sabendo eu de antemão que este livro, assim como os do irmão Tomé, irão circular entre todos os povos da terra, bem poderá ser que Nosso Senhor venha escolher o vosso ambiente, senão o vosso próprio lar para sua permanência demorada ou curta. Isto pode muito bem acontecer, amigos meus, pela preferência que Nosso Senhor dará aos lares solidamente constituídos para neles se hospedar em sua próxima peregrinação pela face da terra. Para conseguir estabelecer em vosso lar um ambiente realmente harmônico, não se faz necessária a aquisição seja do que for, com o objetivo de realçar a sua instalação. Absolutamente, meus estimados irmãos, o de que o Senhor necessita apenas para sua permanência no lar terreno, é de harmonia, entendimento entre as suas colunas responsáveis, refletindo em consequência uma perfeita linha de ação moral em sua vida cotidiana. A presença do Senhor nos lares do que visitar deverá ser conhecida através de alguns fatos a verificarem-se por essa ocasião, os quais serão facilmente verificados pelos responsáveis por esses lares. Eu vos direi em seguida como poderá cada lar terreno adquirir as necessárias condições vibratórias para receber como hóspede o Senhor Jesus de Nazaré. O processo é muito fácil de executar. Em primeiro lugar, há que instalar em cada lar terreno um sólido princípio de moral cristã, caracterizado pelo tratamento respeitoso, leal, sincero, entre as colunas ou responsável. Este tratamento inclui o uso de linguagem inteiramente sã, com a eliminação de tudo quanto não deva ser ouvido por Nosso Senhor Jesus e seus iluminados auxiliares. Com o aprimoramento da linguagem são automaticamente eliminados numerosos atos ainda tolerados pela sociedade dos vossos dias, mas que atentam contra os princípios morais que devem predominar nos lares constituídos por espíritos já possuidores de maior ou menor grau de patrimônio espiritual. Com a observância de tais princípios, dar-se-á um consequente refinamento vibratório dos responsáveis por esses lares, formando-se então o ambiente desejado pelo Senhor Jesus. Os lares que já possuírem este ambiente,
assim como quantos se apressarem a construí-lo, podem ter desde já a certeza de que nosso Senhor os visitará dentro em pouco e neles permanecerá enquanto bem se sentir durante sua próxima vinda à terra. E quem de vós, meus estimados amigos, não desejará hospedar tão luminoso personagem? Pergunto eu. Ficai então certos, todos vós que me ledes, que vos estou referindo uma informação autêntica, quando vos declaro que Jesus de Nazaré, Ele próprio, deseja hospedar-se por algum tempo em vosso lar. Preparai-vos, pois, para o receberdes, porque a paga dessa hospedagem, não sendo embora expressa em moeda corrente do vosso país, excederá contudo a vossa expectativa mais otimista. Dirigir-me-ei agora às minhas queridas irmãs também encarnadas, para cientificar de outro acontecimento verdadeiramente marcante nesta fase final do século em curso. Falo-vos devidamente credenciada e plenamente autorizada por nossa querida Mãe Santíssima, como costumais designar em vosso carinhoso tratamento a excelsa Mãe de Jesus. Venho dizer-vos então, minhas queridas irmãs encarnadas, que Nossa Senhora de Nazaré também se apresta para descer à terra chefiando uma grande cruzada feminina a secundar os trabalhos do Senhor Jesus, e pretende igualmente encontrar hospedagem no coração de todos os espíritos viventes atualmente em corpos femininos que se dispuserem a recebê-la. Incumbiu-me Nossa Senhora de Nazaré de transmitir esta informação a todas as suas filhas terrenas, para que possa ela própria, com antecipação, planificar sua estada na terra segundo as vibrações que possa receber dos corações femininos a partir de agora. Pretende a excelsa Mãe de Jesus percorrer também o solo terreno acompanhada de luminoso séquito de entidades organizadas sob aquela grande cruzada feminina para secundar, como disse, o trabalho de esclarecimento já iniciado em livros como este e também por meio do contato direto com todos os espíritos encarnados. E devendo permanecer no solo terreno durante os anos restantes deste século, manifestou esta grande entidade o desejo de encontrar hospedagem de preferência nos lares terrenos que desejarem recebê-la. Tenho instruções para dizer-vos, minhas queridas irmãs leitoras, que a visita de Nossa Senhora se fará religiosamente a todos, mas a todos os lares existentes na terra. Sua hospedagem, entretanto, dependerá exclusivamente das circunstâncias em que esses lares se encontrarem, isto é, o grau de humildade, harmonia, honestidade de atos e pensamentos, e jamais a grandeza material de cada um. Para a necessária escolha, Nossa Senhora ajuizará primordialmente o grau de bondade e de sinceridade dos corações visitados, condição essencial para que aí possa permanecer. Preparar-se, pois, cada uma de vós, minhas queridas, para receber condignamente a maior figura feminina que passou pela terra será para vós o mesmo que receber por antecipação uma verdadeira consagração espiritual ainda na terra. Ainda não disse tudo, porém, minhas queridas irmãs encarnadas. Tenho algo mais a dizer-vos a respeito deste extraordinário acontecimento já muito próximo. Nossa Senhora de Nazaré deseja assinalar a sua estada na terra e consequente hospedagem nos lares que lhe proporcionarem acolhimento, com a solução dos problemas que no momento mais preocuparem o coração de suas hospedeiras e seus familiares. Pede então que a partir do mês de maio de 1967, quando pretende iniciar a sua peregrinação a serviço da cruzada feminina, que cada uma de suas filhas terrenas procure mentalizar esses problemas para que os mesmos assim se projetem no éter que circunda o planeta, e sejam então devidamente anotados. E uma vez anotados de par com a indicação da fonte emissora, serão tais problemas solucionados pelas forças superiores de seu luminoso séquito, previamente escolhidas para isso. Aí está, minhas queridas irmãs leitoras, o objetivo destas linhas redigidas precisamente para vos proporcionar a maior felicidade possível em vossa presente existência terrena. O resto só de vós depende. Iniciai também desde já a vossa preparação para receberdes a histórica visita de tão luminosa entidade,
cuja vinda à Terra espera ver coroada de êxito junto a todos os corações femininos. Os tempos já chegaram e os trabalhos de transformação do meio terreno já tiveram começo. Nossa Senhora deseja despertar os corações femininos para as alegrias do alto, para o que necessitam de preparar-se tanto quanto os seus irmãos do outro sexo. Os tempos que acabam de chegar para a Terra são únicos em toda a sua história, destinando-se, como vem sendo dito, a preparar dias melhores para a civilização que se aproxima. Se distúrbios ocorrerem em virtude dos trabalhos em andamento, eles só poderão atingir em certos casos, o veículo material, o espírito. Esse será conduzido a um estágio de vida bem melhor e mais feliz do que este que viveis na terra. Preparai-vos, pois, repito, todas vós minhas queridas irmãs, para oferecerdes à excelsa Mãe de Jesus toda a doçura existente em vossos belos corações, recebendo em troca as mais puras vibrações do seu grande coração, e algo mais que ela vos reserva para quando regressardes ao vosso lar espiritual. O ambiente terreno continua infelizmente bastante perturbado em consequência da emissão constante de pensamentos impregnados de materialidade pela grande maioria dos seres encarnados. A soma desses pensamentos produz na atmosfera uma forte condensação enegrecida, uma espécie de nuvem inteiramente contrária à felicidade dos seres humanos. Há necessidade, portanto, de tratar cada um de policiar seus próprios pensamentos, selecionando e projetando somente aqueles que possam contribuir para a felicidade e bem-estar de cada um. Eu bem sei que isto se torna difícil em muitas ocasiões, exatamente pela circunstância de estar o ambiente terreno impregnado desse tipo de pensamentos, e vós os recebeis e passais a manipular também. Nestes momentos então, nos momentos em que vos sentirdes envolvidos por certa onda de pensamentos inconvenientes ou impregnados da materialidade grosseira que predomina em vosso ambiente, lançai mão do seguinte recurso para deles vos libertardes. Concentrai-vos por um momento e levai em seguida o vosso pensamento à excelsa protetora dos humildes de quem vos falo neste capítulo, e vereis como um grande alívio e bem-estar imediatamente vos envolverá. Usai este processo, irmãs queridas, fazendo do mesmo a receita mágica para o vosso bem-estar. Julgando bem cumprida minha tarefa, uma tarefa demasiado honrosa para o meu pobre espírito, aqui me despeço das minhas queridas irmãs terrenas, oferecendo a todas no alto os limitados préstimos de quem se chamou Isabel de Portugal. Nota: Isabel de Portugal, 1503 a 1539, Rainha da Espanha e Imperatriz da Alemanha. Nasceu em Lisboa em 1503, filha do rei de Emanuel e da infanta espanhola de Maria. Possuidora de excepcionais dotes de beleza, inspirou uma paixão tão viva no imperador Carlos V da Alemanha e rei da Espanha, que este lhe deu por divisa as três graças, sendo uma delas uma rosa, símbolo da formosura, outra um ramo de murta, símbolo do amor, e a outra uma coroa de folhas de carvalho, símbolo da fecundidade. Esta soberana, que desencarnou aos 36 anos de idade, foi um modelo de esposa e de mãe dedicada aos filhos que foram muitos. Enquanto o marido vivia empenhado em constantes conflitos armados com o soberano francês Francisco I, em busca de novas glórias guerreiras, Isabel passava o tempo em Toledo a rezar no oratório pelo êxito do marido e a cuidar dos filhos. Isabel de Portugal foi sepultada em Granada, tendo sua passagem para o além consternado profundamente toda a nobreza e povo da Espanha e de Portugal, onde era grandemente estimada. Conta-se que o duque de Gandia, Francisco Borgia, ao ver a rainha morta no caixão, deliberou abandonar o mundo enganador para se consagrar ao serviço de Deus, recolhendo-se a um convento. Fim da nota. 44. O método da longevidade. Aqueles dos encarnados da hora presente que tiverem a ventura de assistir à transposição do próximo século, daqui a pouco mais de 3 dezenas de anos, assistirão certamente a um fato histórico sem precedentes em toda a vida deste pequeno mundo. O fato de poderem assistir a essa passagem de século,
já representa em si mesmo o transcurso de outros acontecimentos também sempre precedentes na vida terrena, mercê dos quais muitas e muitas almas terão partido do solo terreno, de regresso ao seu lar espiritual situado em algum lugar do universo. É pois para ressaltar a circunstância de se encontrarem na Terra aqueles que lograram sobreviver aos acontecimentos das 3 décadas mais próximas, o que vem a significar para eles uma espécie de prêmio que fizeram jus a essas almas, sendo-lhes concedida a ventura de testemunharem na carne o ingresso da Terra em um novo século da era cristã, no decorrer do qual um grande número de outras almas grandemente evoluídas aqui estarão também encarnadas. A referência feita aos encarnados que vierem a transpor o próximo século, não deve ser tomada como significando, provavelmente, que haverá partida em massa de espíritos para o além em virtude dos acontecimentos previstos para os próximos anos. Isto poderá acontecer, realmente, em certas regiões do planeta, mas seu número tomar-se-á infinitesimal em relação ao daqueles que aqui vivem no presente, e que em esmagadora maioria ingressarão no século XXI. O trabalho realizado no ambiente terreno pelos emissários de Jesus por meio da palavra falada ou escrita, tem por objetivo fundamental despertar o coração dos encarnados precisamente para a ocorrência dos acontecimentos predeterminados. Esse trabalho há de ter alcançado sem dúvida o êxito esperado, em face da melhora operada no conjunto vibratório da Terra, tal como está sendo observado pelos encarregados deste serviço no alto. Consequentemente, a melhora do conjunto vibratório dos espíritos ora encarnados, muitos se reduziram às possibilidades de sua partida em massa para os planos do além, visto como, tendo decidido apoiarem-se esses espíritos na misericórdia do Senhor, aumentaram suas possibilidades de sobreviver aos acontecimentos, o que é motivo da maior alegria para todos os emissários do Senhor Jesus. Uma observação que ainda perdura perante os servidores do Senhor no alto, incumbidos do registro vibratório da humanidade terrena, é aquela resultante do empenho da grande maioria dos encarnados em se apegar com afinco mais aos interesses materiais, passageiros, perecíveis, relegando a segundo plano aqueles que deveriam constituir prioridade, os interesses espirituais, os únicos que podem contribuir para a verdadeira felicidade de cada um. Trabalhar, sim, é um dever que a todos se impõe, como necessidade de sua manutenção enquanto na matéria, mas um outro dever não menos importante se impõe igualmente, que é, não apenas dever, mas necessidade imprescindível de cada ser humano durante sua permanência na Terra, o dever de orar diariamente ao Senhor, a fim de que, orando, saiba ao Senhor que esse filho existe e se encontra na Terra, esperando receber a necessária proteção. Já foi abordado num dos livros do irmão Tomé, o fato de que a oração não deve ser encarada como contribuição daquele que ora para o engrandecimento da divindade a quem é dirigida, mas, isso sim, como uma necessidade do ser encarnado para o recebimento de quanto possa necessitar durante a sua permanência na carne. Se o indivíduo deixa de se dirigir ao Senhor ou a Deus por meio da oração diária, também denominada prece, pedido, pode suceder que o mesmo venha a encontrar-se em certa fase de sua vivência terrena em circunstâncias porventura bastante críticas sem poder contar com a ajuda ou socorro das forças superiores, das quais não procurou aproximar-se. Em tais circunstâncias, o socorro ou ajuda, desde que solicitados, também virão, pela razão de que ninguém jamais apelará em vão para a providência divina, no caso as forças superiores de que falamos neste livro. Uma coisa é, porém, ver-se socorrido em meio do perigo, quando algum dano já tiver sido causado, e outra coisa muito mais agradável é ter presente, em todos os momentos essa espécie de socorro, proporcionado por elementos sempre presentes, representados pela misericórdia do Senhor resultante do hábito diário da oração. Dir-me-eis provavelmente alguns de vós, meus estimados irmãos leitores, que conheceis alguém que não ora, que nunca orou, segundo afirma, e seus interesses prosperam, tudo lhe corre ultimamente.
Isto pode acontecer aos vossos olhos, porque a esse alguém interessa manifestar-se dessa maneira. O que sucede, entretanto, é que a ideia da prece se encontra incrustada em seu espírito, o qual se entrega devotadamente a ela apenas cerrados os olhos do corpo para o sono diário. O espírito desse alguém, uma vez afastado de sua matéria densa, prostra-se e ora fervorosamente, encontrando-se mesmo entre irmãos assim, espíritos de grande luminosidade. De sua oração constante é que resulta necessariamente a situação cômoda e próspera do homem físico, o qual, negando embora o seu devotamento à oração, sabe e sente no íntimo que seu espírito cumpre agradavelmente esse dever para com a divindade. Agora tratarei de outro assunto que reputo de grande interesse para todos os irmãos encarnados, e que muito útil lhes será quando da terra se despedirem para regressar ao seu mundo espiritual. Tratarei então da maneira pela qual será possível a quantos se encontram na terra prolongarem essa vivência ao máximo que puderem ou desejarem, no gozo de um estado relativo de saúde que poderá mostrar-se ótimo em algumas pessoas, e bastante regular em outras. O processo é muito fácil de praticar por não apresentar nenhuma dificuldade e consiste no seguinte: sabido como é ser a higiene o melhor dos bens relacionados com a vida humana, vamos começar por expor o método capaz de conduzir as pessoas à longevidade. Isto exige então, daqueles que desejarem atingi-la, habituarem-se a proceder à sua descarga intestinal todas as manhãs logo após o levantar, o que pode ser conseguido mediante o emprego de uma vontade determinada nesse sentido. Um pouco de exercício, ginástica de tronco, dos braços e das pernas, fará com que o intestino se prepare para a eliminação. Isto feito, e havendo uma autodeterminação prévia de ingressar em hábito tão salutar, o organismo corresponderá a essa determinação. O dia transcorrerá para a saúde do corpo de maneira admirável, uma vez que o organismo se encontrará livre das toxinas que foram eliminadas. Este é o primeiro passo no caminho da longevidade, inteiramente comprovado por quantos já atingiram, tanto no presente como no passado. O segundo passo será o estabelecimento das refeições em horas certas às quais se habituará o organismo, em vez de usar alimentar-se regularmente como sucede a muitos seres humanos, seja por falta de tempo segundo alegam alguns, ou outras causas, sempre, porém, por falta de método em sua vida. O estabelecimento de horário regular, certo, para as refeições, leva o próprio organismo a adaptar-se a essa prática, tudo dispondo em seus órgãos e células para um metabolismo também regular, perfeito, com os melhores resultados para a saúde física. Ao contrário disto, uma alimentação em horas incertas, não apenas obriga o organismo a um trabalho acelerado em certos momentos, como a manter-se paralisado nos intervalos, resultando dessa irregularidade encontrarem-se frequentemente subnutridas de substâncias células incumbidas de manter inalterado o ritmo circulatório, com grave prejuízo para o todo. É como se privássemos de combustível o gerador principal de uma indústria, levando por vezes à paralisação de sua atividade geradora, obrigando o maquinário a recorrer à energia dos acumuladores. Isto feito frequentemente pela irregularidade verificada na alimentação do gerador principal, resultará no próprio desgaste e enfraquecimento mais rápido que o previsto. Com o organismo humano sucede coisa parecida. Ao passo que uma alimentação proporcionada em horas certas, determinará o funcionamento inalterado de toda a máquina humana, e bem assim a sua maior duração. O terceiro passo no caminho da desejada longevidade será a aquisição de hábito do repouso noturno de pelo menos 7 a 8 horas, que é o tempo indispensável à recuperação pelo espírito das energias mentais despendidas durante as atividades diárias. O hábito de dormir estas 7 a 8 horas é de importância fundamental à manutenção da saúde e bem-estar do corpo. Se até certa altura os mais imprudentes apenas concedem de 4 a 5 horas ou menos até, para o repouso noturno, este hábito virá a custar-lhes caro nos anos de maturidade orgânica, pelo enfraquecimento irremediável de suas células.
As pessoas que assim entenderem de viver, em regra não chegam a ultrapassar o meio século, e quando atingem demonstram não raro haverem vivido muitos anos mais. Ao passo que aquelas que se dispuserem a seguir a prática aqui apontada, melhorando também o seu viver com inteira abstinência, ou o uso apenas moderado do fumo e do álcool, estas pessoas terão assegurada uma longevidade sadia, com a mente em perfeitas condições de poder empreender ou dirigir toda sorte de interesses do seu agrado. Agora o complemento final ao alcance da longevidade saudável e tranquila. Se, adquirindo os hábitos de linhas acima, o ser encarnado se houver devotado ao uso de suas faculdades mentais para estabelecer e manter contato com as forças superiores do universo personificadas pelo Senhor Jesus, havendo cultivado igualmente em sua vivência terrena o sentimento da bondade, do amor ao semelhante, da caridade e do bem, se isto tudo se houver incorporado ao patrimônio moral de um ser humano, então, amigos e leitores meus, um ser em tais circunstâncias já não será apenas um encarnado comum em busca da perfectibilidade espiritual, porque terá então alcançado perante a divindade, de quem passará a ser um autêntico representante na Terra. Um ser humano que haja estabelecido como norma de sua vivência terrena os princípios a que venho de me referir neste meu capítulo, terá, com grande surpresa para si próprio, alcançado com a longevidade terrena, tais e tão belos predicados, que poderá chegar a tornar-se elemento da maior utilidade para os seus contemporâneos, a quem chegará a falar em nome do próprio Senhor Jesus. Aqui fica para todos vós, meus irmãos leitores, embora a largos traços, um plano infalível de alcançardes a longevidade com saúde e alegria na vida terrena, para cuja prática eu não vejo nenhuma dificuldade. Tudo se resume no disciplinamento de vossas atividades fisiológicas diárias, em vez de vos submeterdes vós a elas no momento em que se manifestam. Vós sois os construtores e os donos do vosso corpo, que começastes a edificar desde o ventre materno. Dependendo então do tratamento que lhe derdes e dos hábitos que lhe impuserdes, ele tanto poderá durar 40, 50, como 70 ou 80 anos de perfeito funcionamento. Se, por conseguinte, lhe impuserdes hábitos salutares como os que venho de apontar, e vós mesmos cumprirdes a parte que vos toca, podeis ficar então certos de que chegareis a alcançar os mais belos resultados em vossa presente existência terrena. É precisamente isto que constitui o programa de quantos obtiveram permissão de reencarnar, como vós, e que desta maneira cumprirão inteiramente. Dada por bem cumprida a minha tarefa, ao ser designado pelo Senhor para vos falar através deste grande livro, aqui me despeço de vós, meus estimados irmãos e amigos, e me prontifico a correr ao vosso chamado quando e onde possais vir a precisar deste irmão verdadeiramente dedicado, José do Patrocínio. Nota: José do Patrocínio, 1854 a 1905, jornalista brasileiro dos mais brilhantes. Nasceu na cidade de Campos, transportando-se para o Rio de Janeiro muito jovem ainda, onde ingressou na escola de medicina, não chegando a concluir o curso. Tentado pelo jornalismo, ingressou como repórter na Gazeta de Notícias ao lado de Ferreira de Menezes, e mais tarde na Gazeta da Tarde, fundada por Menezes. Nessa folha enfrentou Patrocínio os mais rudes ataques dos seus inimigos, partidários da escravatura, os quais não lhe poupavam nem a família nem a honra, a descendência, a pobreza e a cor, por ser de cor preta sua progenitora. Patrocínio empolgava a opinião pública de todo o país com os artigos que publicava no Rio de Janeiro, tendo sido considerado o maior baluarte contra a escravidão no Brasil, a ponto de ter forçado o governo do conselheiro João Alfredo a redigir o famoso decreto da abolição da escravatura, que a princesa Isabel assinou no dia 13 de maio de 1888. Ele intensificava a propaganda abolicionista pelo jornal e em conferências públicas, fazendo um número crescente de prosélitos. Organizava a fuga de escravos em massa das fazendas,
fato em que foi muito ajudado em São Paulo por Antônio Bento. No dia glorioso para o grande brasileiro, ele beijou, de joelhos, as mãos da princesa Isabel em regozijo pela assinatura da que ficou sendo chamada Lei Áurea. Por ocasião da morte de Patrocínio em 1905, o povo prestou-lhe verdadeira consagração. Uma multidão avaliada em 10.000 pessoas que acompanhava o funeral, desatelou os cavalos do coche, que foi puxado pelo povo até ao cemitério. Fim da nota. 45. A indumentária espiritual. As forças superiores do universo, orientadoras da vida em todos os planos, tanto a que é vivida pelos espíritos encarnados no solo terreno como a daqueles que permanecem nos diversos planos espirituais, prepararam no decorrer dos 2 últimos milênios o acesso do planeta terráqueo a um estágio mais evoluído do que o atual. A Terra completará ao findar este 20º século da era cristã, o período de seu estágio atual de vida planetária, devendo ascender àquele a que fez jus no transcurso de milhões de anos, durante os quais gerações e gerações de espíritos de Deus aqui fizeram a sua evolução. Baixando ao planeta em corpo físico há cerca de 2 milênios, Nosso Senhor pretendia despertar a humanidade de então para esta fase grandiosa, já naqueles tempos preparada para isso. A incompreensão e a resistência opostas à pregação do Senhor, em face da materialidade da vida terrena que ainda predominava, levaram as forças superiores do universo a conceder ao planeta um prazo suficiente para o amadurecimento do pensamento filosófico dos viventes terrenos, motivo pelo qual só agora se procederá às indispensáveis modificações na estrutura planetária do vosso mundo. Isto sucederá no momento em que a Terra está sendo habitada pela maioria dos espíritos que aqui se encontravam encarnados no início da era cristã, os mesmos, por conseguinte, que o Divino Mestre pretendia despertar àquela época para as coisas de Deus, do que resultou ser crucificado como todos sabeis. O fato deveria importar em consequências bastante terríveis para os homens e mulheres de então. Num possível reflexo de ira divina para com os seres humanos, Deus, porém, na sua infinita misericórdia, preferiu conceder à humanidade terrena um novo período de 2000 anos, a fim de que apurar pudessem, homens e mulheres, as suas qualidades morais através do sofrimento que um grande número de acontecimentos lhes havia de impor, entre os quais fácil vos será rolar a imensidade de conflitos apontados pela vossa história. Sabido como é que não há como sofrimento moral para despertar o espírito para as coisas de Deus, ou seja, para o próprio aperfeiçoamento espiritual. Um bom número de seres humanos realmente despertou através dos sofrimentos impostos à humanidade nestes 2 milênios. Perdão, não deverei dizer impostos mas permitidos, visto como grandeza divina nada impõe aos seus filhos. Sendo assim realmente permitidos os conflitos que tantas vidas ceifaram ao meio terreno desde a estada de Jesus entre vós no início da era cristã. Os homens em sua ânsia de poder e grandeza empreendem toda sorte de questiúnculas de menor ou maior porte, sentindo-se impulsionados a executá-las no seu exclusivo interesse puramente terreno. A providência divina que a tudo assiste no seu trono celeste, consente que os homens assim se lancem no encalço dos seus objetivos, na certeza de que no decorrer de suas lutas algum proveito possa resultar para alguma das partes. Sucede não raro que a parte vencida num embate guerreiro de hoje tenha sido vitoriosa no passado, quando terá imposto bem pesado sacrifício aos seus vencidos. Voltando à terra séculos após, e sendo conduzidas à situação preponderante na mesma ou em outras regiões da Terra, as almas vitoriosas no passado vencem novos conflitos, ao fim dos quais receberão um tratamento idêntico àquele que impuseram aos seus vencidos de outros tempos. Os conflitos armados surgidos na Terra de tempos em tempos, têm servido a uma outra finalidade que atrair sobre as partes em guerra a inspiração do alto na descoberta de um sem número de processos relacionados com o progresso da vida terrena, que de outra maneira jamais aqui aportariam.
O empenho dos responsáveis por esses conflitos leva-os a apelar para os conhecimentos científicos de todo o gênero, com o fim de surpreenderem o inimigo com algo que possa abatê-lo mais rapidamente. Desse apelo resulta a aproximação de entidades dispostas a ajudá-los, menos com o objetivo de esmagar o inimigo do que para fixar na face da Terra esta ou aquela descoberta científica que, ultrapassando a fase do conflito do momento, a que perdurará indefinidamente. Todos verificamos no alto que só em épocas de conflitos armados na Terra, o cérebro humano se empenha dia e noite na busca de algo que imagine e chega a conseguir finalmente. Não fossem, pois, esses lamentáveis desentendimentos entre os governantes das nações da Terra, e não haveria entre vós o índice de progresso que hoje verificamos. Chegou entretanto um momento verdadeiramente histórico para o mundo terreno, momento que, como disse, deveria ter se verificado há cerca de 2000 anos. O valor histórico do momento que se aproxima não será avaliado propriamente em seu aspecto guerreiro nem inventivo, tal como os demais momentos que a vossa história registra. Inventos ou descobertas, estão caminhando realmente para a Terra, carinhosamente acomodados no subconsciente de milhares de almas prestes a reencarnar no solo terreno, e de muitas outras que já aqui se encontram frequentando desde o curso primário até as universidades. Essas almas são portadoras em verdade de muitos inventos ou descobertas, como preferirdes denominá-los, destinados a instituir novos e mais adiantados processos em vários setores da vida terrena. Reportando-me, porém, ao momento histórico a ser verificado neste pequeno mundo, eu desejo referir-me ao gigantesco processo de transformação do planeta, de mundo de provações e sofrimentos que o caracterizam na atualidade, em mundo feliz, onde a vida de seus habitantes humanos deverá decorrer-lhes num ambiente de compreensão e fraternidade, onde todos devem considerar-se membros da mesma e única família espiritual, ajudando-se mutuamente, para que alegria e felicidade envolvam todas as almas, onde não haja lugar para conflitos humanos visando ao domínio de uns sobre os outros. Essa é a fase que se aproxima para o pequeno mundo em que viveis uma vez mais, sob a direção amorosa de nosso Senhor Jesus. Provavelmente voltareis a viver na Terra no próximo ou nos séculos futuros, se isso desejardes e possuirdes as condições indispensáveis para essa nova existência. Condições indispensáveis. Quais serão elas? Perguntareis certamente. Eu vos esclarecerei com alegria que serão indispensáveis certas condições aos futuros viventes da Terra a partir do próximo século, precisamente para que a harmonia, o amor e a fraternidade não sejam interrompidos nem alterados no futuro, quando uma nova civilização estará instalada no solo terreno. Estas condições, evidentemente não se improvisam nem podem ser adquiridas de um momento para outro. Sabendo-se que tudo na vida universal requer esforço e determinação, e que as qualidades morais são disso o melhor atestado, torna-se necessário a quantos pretenderem voltar à Terra, quando este plano físico se tornar um autêntico paraíso, empreenderem desde agora a sua jornada para poderem vir a gozar desse privilégio. A jornada que aqui me refiro não consiste absolutamente em qualquer esforço ou caminhada porventura fatigantes para os seres humanos do presente momento terreno. A jornada assim denominada, deve consistir na preparação moral de cada um, começando por ali já de sua maneira de viver tudo quanto a seu próprio juízo não ajude a sua elevação moral. Para os leitores desta obra não é necessário traçar nenhuma espécie de catecismo do procedimento moral, porque o fato de um irmão encarnado se interessar por esta leitura e chegar até o presente capítulo, já o define como em condições plenas de empreender com êxito a reforma de algo negativo que ainda esteja a pesar na balança de sua evolução. Um exame de consciência que fará cada um dos meus irmãos leitores. Exame que deve ser continuado para que possa evidenciar quanto se mantenha oculto ou nebuloso em sua matéria física, será o suficiente para ir colocando na estrada do futuro paraíso terreno a quantos nele pretenderem viver com a graça do Senhor.
Poderá ocorrer algum leitor deste capítulo a curiosidade de conhecer a alternativa do que venho de enunciar. Na hipótese, por exemplo, de que algum ou alguns leitores, seja por espírito de resistência aos conselhos do alto, seja por simples comodismo, não façam nenhum esforço no sentido de sua reencarnação quando a vida terrena se houver modificado sensivelmente, quando viver na Terra se houver elevado à categoria de verdadeira espiritualidade, se tal lhes não interessar, por conseguinte, o que poderá suceder-lhes? Eu informarei então a esses estimados irmãos que, existindo várias categorias também nos planos espirituais, certo é que poderão permanecer indefinidamente no plano que lhes corresponder, donde poderão contemplar a vida terrena repleta de alegria e felicidade, assim como alguém que observasse aqui mesmo seus amigos e conhecidos ingressarem numa bela festividade, não podendo nela ingressar esse alguém por falta de indumentária protocolar. Essa situação em que poderão vir a encontrar-se quantos se não esforçarem desde agora no aprimoramento do que analogamente denominarei a sua indumentária espiritual com a qual lhes será possível ingressar e participar do espetáculo magnífico que será a vida terrena a partir do próximo século. Como as forças superiores jamais obrigam seja quem for a reencarnar, mas apenas atendem ou não às solicitações recebidas nesse sentido, poderá dar-se que os espíritos regressados da presente encarnação desprovidos das necessárias condições morais para voltar à Terra, poderão permanecer séculos ou milênios estacionados em planos espirituais inteiramente desligados de seus companheiros da presente onda de vida terrena. E quando, tempos e tempos se passarem e cansados estiverem da seu estacionamento, e entenderem de rogar às forças superiores uma nova oportunidade de tomarem corpo de carne, só o poderão conseguir num mundo que ostente as condições atuais da Terra ou mesmo inferiores, onde então reencarnarão em situação que os obriga a recorrer ao próprio esforço para alcançarem paz e tranquilidade de espírito. Por que, então, não fazerem desde agora esse esforço pela elevação do seu progresso moral para poderem acompanhar esta onda de vida, se o mesmo tem forçosamente de empreender daqui a 400, 1000, ou 1200 anos, após uma estagnação decepcionante nos planos do além? Enquanto estiverdes na terra tudo vos é fácil, meus irmãos encarnados. Tudo quanto desejardes empreender na carne tudo conseguireis com vontade e determinação, inclusive resistir aos conselhos e ensinamentos que vos chegam do além. Vossa vontade é soberana e portanto respeitada pelas forças superiores do universo que a ela se curvam porque isso é lei. Enquanto no corpo todos vós podeis usar o vosso livre-arbítrio, seja em benefício do vosso progresso espiritual como para vos precipitardes no abismo da vossa perdição. Ao passo que desencarnados, limitadas se tornam todas as vossas possibilidades em qualquer sentido, visto como o vosso único instrumento sendo o pensamento, sua potencialidade se reduz segundo o que justo e razoável nele se manifestar. É por esta razão que milhões e milhões de almas que tudo dariam para verem deferida sua aspiração de reencarnar no solo terreno, ali permanecem estagnadas por vários séculos, precisamente por haverem perseverado contra as leis divinas em suas últimas oportunidades. Haverá porventura entre os meus irmãos leitores, algum que não haja bem compreendido o que aí fica? Eu próprio me aventuro a responder que não. Eis o que me ocorreu dizer aos meus irmãos encarnados, atendendo ao honroso convite de nosso Senhor e Mestre Jesus ao Espírito que na última romagem terrena se viu distinguido com o título de Rei, D. Carlos de Bragança. Nota: D. Carlos de Bragança, 1863 a 1908, Rei de Portugal, filho de El Rei de Luís I e da Rainha de Maria Pia de Saboia. D. Carlos I nasceu em Lisboa 28 de setembro de 1863. Casou ainda príncipe herdeiro com a princesa de Maria Amélia Luísa de Orleans, filha de Luís Filipe, conde de Paris. Subiu ao trono por morte de seu pai em 19 de outubro de 1889, sendo aclamado rei em 28 de dezembro do mesmo ano.
Nasceram do seu casamento dois filhos varões, o príncipe de Luís Felipe, 1887, e o infante de Manuel, 1893. De Carlos e o príncipe de Luís foram vitimados no atentado de Lisboa em 1º de fevereiro de 1908 contra a carruagem em que viajavam em companhia da rainha e do infante de Manuel, que ficou ligeiramente ferido, assumindo em seguida o trono de Portugal com o título de D. Manuel II. D. Carlos de Bragança era um espírito culto, amante das belas artes, sobretudo da pintura, tendo recebido 2 menções honrosas no Salão de Paris. A tragédia em que perdeu a vida com o príncipe herdeiro causou profunda consternação em todo o mundo, onde o soberano português e sua família gozavam de grande estima. Fim da nota. 46. Um espetáculo melancólico. Existem fases na vida dos planetas que se encontram disseminados na imensidade do espaço cósmico que não chegam a ser, em certos casos, percebidas sequer pelas humanidades que os habitam. Os planetas como as pessoas vivem uma existência somente conhecida das forças superiores do universo, incumbidas de prover as necessidades de cada um através dos milênios de sua existência. Leis existem a regular a vida de todos os seres viventes, quer se tratem de homens, animais, ou dos próprios planetas, nada ocorrendo à vivência de quem quer que seja que possa acontecer por acaso, visto como tudo na vida está predeterminado com muita antecedência. Se assim não fora, poderia vir a dar-se que certos acontecimentos não previstos poderiam determinar circunstâncias porventura incontroláveis, de consequências possivelmente fatais ou perturbadoras da normalidade que deve presidir a existência em todos os mundos do universo. Tudo na vida universal obedece, por conseguinte, a essa lei imutável e perfeita a qual frequentemente nos referimos quando dizemos que não cai uma folha de uma árvore nem um cabelo da vossa cabeça que não obedeça a essa lei. E consiste o fato numa verdade inconteste, demonstrada e provada à saciedade com o nascimento, vivência e morte de todos os seres humanos assim como de todos os demais seres animados. Tudo se processa estritamente segundo as leis que regem a vida universal, nada ocorrendo, por conseguinte, que não esteja em perfeita harmonia com os postulados dessa lei divina que preside e dirige os destinos do universo. A circunstância de vos encontrardes todos vós presentemente na terra vivendo cada um a seu modo esse período infinitesimal da vossa vida infinita, deve ser tomada como um minuto a mais em que permitido vos foi voltar à terra para um novo impulso ao vosso progresso espiritual, como a única razão de ser, como a única coisa que conta em toda a vossa existência como seres conscientes de vós mesmos. E assim sendo, e assim devendo cada um compreender os motivos de sua presença na Terra, é necessário dedicar-lhes um pouco de atenção ao que deva constituir em verdade a preocupação máxima de cada um, ou seja, a aquisição de novas e maiores luzes para o espírito, que é a entidade que vive em cada um de vós, a força que vos levanta cada manhã para iniciardes um novo dia de atividades, a força que produz os movimentos do vosso corpo, a chama que aquece e mantém em perfeito funcionamento todas as vossas células e órgãos, a fim de que o metabolismo funcione perfeito e ininterruptamente, por indispensável à vida do corpo. Quando algum de vós adoece, resultado é de que algo se processou em desacordo com as leis da vida, seja por ignorância, imprevidência, imprudência ou desleixo do espírito, a quem incumbe o dever de alimentar e prover as necessidades de sua máquina, a qual deve igualmente ser usada com parcimônia e cuidados em todas as necessidades do espírito, e jamais de maneira imprudente ou perigosa. Do mau uso que numerosos espíritos fazem de sua máquina terrena, e também da maneira pela qual a alimentam, é que resulta o encurtamento do período de sua permanência na carne, retornando ao espaço prematuramente. Há por conseguinte um dever de cada ser humano na preservação de sua saúde física, a fim de poder aproveitar o corpo que as forças superiores lhe concederam para mais uma etapa no caminho de sua evolução espiritual.
Bem sabemos, todos nós que neste livro nos dirigimos aos nossos estimados irmãos encarnados, que o mergulho do espírito na carne para uma nova existência terrena, consegue obnubilar quase completamente os conhecimentos, ideias e experiências acumuladas em vidas anteriores, os quais se encontram registrados em sua memória espiritual. Em face disso, e não existindo geralmente uma modalidade de despertamento dessa memória na Terra, o que se verifica é a dedicação absoluta dos encarnados aos interesses materiais do plano físico, com abandono total da parte espiritual de sua vinda ao solo terreno. Há, porém, a partir de agora, uma necessidade premente, inadiável, de modificarem os seres humanos esse procedimento que se tornou hábito, para que possam cumprir, ainda que em sua parte mínima, os objetivos reais de sua presente vida terrena. Parta cada qual do princípio de que o que à Terra pertence nela terá de ficar, só aproveitando o espírito de cada um, isto é, a si mesmo, aquilo que haja podido construir através de atos e procedimentos verificados no seu campo moral. Por campo moral desejo significar tudo quanto a juízo de cada um possa contribuir para sua elevação perante as forças superiores, nada portanto daquilo que possa ter feito no sentido puramente material da vida, como amealhamento de recursos financeiros, a ampliação de sua carga de bens terrenos ou propriedades, riqueza, enfim tudo quanto não possa conduzir em sua bagagem espiritual ao regressar da Terra. As linhas acima procuram esclarecer um pouco mais os meus estimados irmãos encarnados em face da verdadeira razão de sua estada na Terra, o que fazemos todos nós, emissários do Senhor ao vosso meio, para que possam todos os homens e mulheres do presente momento histórico da humanidade terrena, alcançarem seu próximo regresso ao mundo espiritual, aquele foco tão desejado por todos ao mergulharem no seio materno para a presente existência de seres humanos. Tantas vidas perdidas e outras que quase o foram, se acumulam nos arquivos espirituais de cada um dos viventes humanos do presente, e que o foram em muitos casos por falta de um esclarecimento oportuno, que as forças superiores decidiram empreender esta cruzada de esclarecimento por toda a Terra, na tentativa de trazer a cada homem ou mulher deste final de século, todos os elementos de informação capazes de proporcionar a todos um esclarecimento novo e oportuno, sobre o aproveitamento de suas vidas atuais. Tem constituído um espetáculo melancólico para todos nós que vivemos no alto. Assistimos ao regresso da grande maioria dos espíritos que encerram mais uma existência física, inteiramente obumbrados pela ausência de progresso moral ao longo de mais de 50, 60 ou 80 anos em que permaneceram na carne completamente absorvidos pelas suas preocupações de ordem material, com desprezo de quanto lhes pudesse propiciar a aquisição de maior luminosidade espiritual. Regressam esses espíritos ao seu plano no alto sem uma noção que seja da vida no além, por haverem vivido tão largo período na Terra dedicado exclusivamente aos interesses e prazeres da matéria. Sucede então a cada um destes irmãos ficarem por longo tempo imersos num estado de meditação em torno de sua própria existência como seres espirituais, até que consigam esclarecer suas mentes e readquirir a memória espiritual por eles deixada no alto ao embarcarem para a Terra. Para eliminar estas situações bastante desagradáveis a todos os espíritos de Deus, é que as forças superiores, representadas na Terra pela magnanimidade de nosso Senhor Jesus, determinaram a vinda a este plano de um número talvez incontável de emissários seus, agindo de todas as maneiras junto a vós outros, estimados irmãos terrenos, tentando despertar em cada ser humano o necessário, urgente, inadiável interesse pela vida no além, aquela em que todos nós reingressamos ao fim de nossas vidas na superfície da Terra. Este vosso irmão que hoje vos fala, no atendimento a um honroso convite do Divino Mestre Jesus, também conta em seu arquivo milenar um sem número de encarnações na Terra, vividas nas mais diversas regiões e circunstâncias. Para que possais fazer uma ideia aproximada da minha vida multimilenar,
Eu vos direi que apenas consigo recordar aquelas vidas que vivi nos últimos 18.000 anos, que foi quando iniciei a construção da minha existência espiritual como ser consciente. Desde então é que estive nas mais diversas circunstâncias como ser humano, vivendo vidas que eu próprio me empenho em esquecer, tais os sofrimentos a que fui conduzido pela ignorância que então predominava em meu pobre espírito. Para que possais avaliar o que representava a vida terrena há vários milênios, será suficiente estabelecer confronto com as condições que ainda hoje perduram em muitos lugares onde a civilização dos vossos dias ainda não chegou, e avaliar o que seria a Terra há 18, 15 ou 12 milênios decorridos. Devo dizer-vos, porém, que de degrau em degrau, de sofrimento em sofrimento, fui galgando os obstáculos da longa caminhada, até o momento inesquecível em que me encontrei numa de minhas viagens com o Espírito querido de Jesus de Nazaré, a quem para sempre me liguei como a alma se liga ao corpo, e a quem me ufano de poder servir desde então, enquanto os novos mergulhos na carne fui solicitado a realizar. Devotado assim inteiramente ao serviço do Senhor, aqui estive como simples operário do bem em diversas encarnações procurando levar a palavra de Deus, que é a palavra do amor ao próximo, ao maior número possível de irmãos, colhendo em troca, quanto me pesa dizê-lo, a incompreensão, a perseguição e a violência física em virtude da qual por 2 vezes desencarnei. Sim, meus estimados irmãos terrenos, por 2 vezes foi meu corpo submetido a toda sorte de violências por ordem de irmãos poderosos que apenas pensavam em termos de interesses puramente materiais e políticos, aos quais minha pregação e exemplos conseguiam prejudicar. Meu espírito, entretanto, ligado muito estreitamente ao meigo nazareno, sentia-se fortalecido a cada golpe que na terra eu recebia, utilizando-o como novo incentivo ao cumprimento de minhas tarefas. Que meus esforços não foram empregados em vão, atesta o número de seguidores que deixei na terra, vários dos quais arrostaram sofrimentos idênticos no cumprimento da parte que espontaneamente assumiram. Todos eles, assim como eu próprio, ao regressarmos ao nosso plano ao termo de cada nova vida na carne, fomos agraciados com os mais belos galardões espirituais que podem ser concedidos aos Espíritos de Deus. Encontrando-me momentaneamente entre vós no cumprimento de mais uma tarefa de serviço do Senhor, desta vez em espírito, desejo exortar-vos a vos dedicardes também, com toda a força dos vossos belos espíritos, ao serviço de Jesus, na certeza que eu aqui vos deixo de que, assim como me aconteceu a mim, um belo galardão de luzes espirituais no alto vos aguarda para o enriquecimento do vosso diadema. O serviço do Senhor na terra pode ser definido muito facilmente. São considerados integrados nesse serviço todos os irmãos que, a par de seus interesses materiais, olham um pouco para aqueles companheiros de jornada menos agraciados em sua presente existência. Aqueles que souberam conjugar o verbo ajudar em relação aos seus semelhantes necessitados, estarão efetivamente integrados no serviço do Senhor. E se, além desse particular, decidirem fazer-se arautos dos conselhos que se encontram nos livros de Tomé, ajudando igualmente a difusão de quanto o Senhor mandou escrever na terra, neste caso a integração de cada um de vós no serviço do Senhor será completa, como completa será também a redenção dos vossos belos espíritos ao fim da presente existência terrena. Eis aí, amiguinhos meus, matéria suficiente para justificar minha estada entre vós neste momento. Somada àquelas que os outros instrutores vos deixaram antes de mim, tereis em mão tudo o quanto podereis necessitar para a vossa total iluminação. E é isto, em verdade, o objetivo de minha estada entre vós. Aqui me despeço abraçando afetuosamente cada um de vós, meus estimados leitores, e oferecendo-vos meus modestos serviços no alto com o nome de Paulo de Tarso. Nota: conclusão do capítulo XXXV. O trabalho de São Paulo foi imenso na difusão do cristianismo nascente. Não transcorreu, entretanto, sem grandes dificuldades, enormes tropeços e muito sofrimento.
lugares em que adeptos de outras religiões conseguiram levantar o povo contra os missionários Paulo e Barnabé, chegando à expulsão de ambos desses lugares por meios violentos. A missão do apóstolo dos gentios durou aproximadamente 14 anos, durante os quais ele percorreu repetidamente uma área de milhares de léguas em propaganda da consoladora doutrina de Jesus.